Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão do dia. E o tema de hoje é imposições. Imposições. Uma certa vez os fariseus disse que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer o pão. E Jesus disse: não é o que entra pela boca do homem que torna o homem imundo, mas o que sai. Depois, Pedro perguntou a Jesus o que ele queria dizer com essa parábola. Então Jesus explicou: o que entra pela boca do homem vai depois para um lugar escuro, mas o que sai do coração. Então, o sentimento sai do coração. E aquilo era um costume, uma cultura da época de Jesus, lavar as mãos. E eles tinham esse costume como uma lei de Deus. E não é uma lei de Deus. E muitas leis civis naquela época, ou até nos dias de hoje, é considerada como uma lei de Deus. Então, nós vemos hoje no nosso dia, por exemplo, religiões. Você tem que ter um padrão de vestimenta para você ir numa determinada religião, frequentar o templo religioso. E aquilo é tido como uma lei de Deus, que você tem que vestir aquelas roupas. Então, tem várias religiões que fazem isso. O protestantismo é assim, a religião arco-africana é assim, você tem que usar uma vestimenta de acordo com os costumes deles. E aquilo é tido como sagrado, como uma lei de Deus. E era isso que Jesus combatia. Que a lei humana, os costumes humanos, não podia ser confundido com a lei de Deus. Que a lei de Deus era os sentimentos, era a moral, eram as virtudes dos seres humanos, que a gente tinha que levar ao nosso coração. Então, tudo que sai do coração é os sentimentos. E qual é os sentimentos que nós estamos exalando para fora do nosso coração? O que nós estamos falando? O que nós estamos conversando? O que estamos escrevendo, que também está saindo do coração? São palavras escritas. Então, é o que nós temos que ter cuidado. Por quê? Não é como a gente se veste, como a gente fala com Deus. Não é as roupas que a gente veste que vai mudar alguma coisa. Ter uma roupa bonita para falar com Deus, se maquiar para fazer uma oração a Deus, isso são costumes humanos. Então, Jesus quis mostrar que eram as virtudes, a condição moral do cidadão. Exemplo, na lei de Deus, por exemplo, é errado você tirar a vida de uma pessoa. E na lei dos homens, você tirar a vida de uma pessoa numa guerra, você está o quê? Sendo condecorado. Você recebe medalha de honra, porque você tirou a vida de uma pessoa na guerra, você é herói. É uma lei humana. Não tem nada a ver com lei de Deus. Mas os seres humanos continuam agindo dessa forma.
que pode fazer isso numa guerra. Também não. A lei de Deus condena tirar a vida de uma pessoa em qualquer situação. E guerra não é uma exceção. A guerra em si própria é contra a lei de Deus. Então, essas leis, costumes que se é colocado, que Jesus está condenando. As leis humanas, que se faz uma confusão muito grande com a lei de Deus. Essas imposições são colocadas a todos os momentos na nossa vida. Então, a gente tem que ter o discernimento para entender o que é de Deus, o que é do homem, o que é do ser humano. É confundir o que tem a ver com o reino de Deus, o que está lá nos 10 mandamentos, que é da época de Moisés, por exemplo. Então, o que está na lei de Moisés, por exemplo, não matarás. É tirar a vida de uma pessoa? Também. Mas matar uma pessoa, você não precisa tirar a vida física dela. Você pode causar uma desilusão nela, uma decepção muito grande. Tirar a esperança da pessoa, acabar com o sonho de uma pessoa. Ela tem um objetivo na vida e você vai lá, desanima ela e diz que ela nunca será capaz de alcançar aquelas metas, aqueles objetivos. Você está destruindo aquela pessoa, você está matando ela. Então, esse é um recado de Jesus também. Moisés falou e Jesus: amai uns aos outros, honrai vosso pai e vossa mãe. E naquele tempo se odiava o pai e a mãe. Não é odiar o pai e a mãe. Não é odiar as pessoas, amar as pessoas. Amar o pai, amar a mãe, amar o próximo. Então temos que sempre amar. É o ensinamento de Jesus. Não devemos ter raiva, não devemos ter ódio. Porque isso não é lei de Deus. É uma tradição, uns costumes humanos. É hábitos humanos fazer isso. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Então, o ensinamento de lavar as mãos é isso que quer dizer. Quer dizer que as coisas externas não é lei de Deus. A forma de se vestir para ir numa instituição, falar com Deus, é normas nossas e não de Deus. São costumes nossos, regras colocadas por nós, seres humanos. Então, quer dizer, uma pessoa que não tem como se vestir, que está dormindo na rua, ela não pode falar com Deus? Ela não pode entrar numa instituição religiosa? Porque não está vestida adequadamente? Deus estaria desprezando essas pessoas? Não somos todos irmãos? Não somos filhos de Deus? Deus é pai, não é padrasto. Então, ele vai aceitar todos. Então, não podemos considerar esses costumes, essas leis civis humanas, como leis de Deus. Simplesmente porque Deus não tem preconceito contra ninguém. Raça, cor, classe social, não importa. Todos são seus filhos. Ele ama todos da mesma forma e faz de tudo por todos. Assim é Deus. Assim é Jesus. Então, ver a lei moral e a lei civil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O reino de Mamão é a lei humana. O reino de Jesus é a lei de Deus. Os dois são diferentes. Então temos que rever nossos conceitos e ver a lei quando estamos
e seguir a lei de Deus. Simplesmente essa, que é eterna, como Ele. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.